If you know any middle or high school girls today, or if you are one yourself, it would not be surprising if you know someone who identifies as transgender. The latest statistics indicate that 2% of American high school students now identify as transgender, and the overwhelming majority of them are teenage girls. Between 2016 and 2017 alone, the number of females seeking gender surgery in America quadrupled. But if you graduated high school over a decade ago, it was unlikely that you knew anyone who was transgender because, according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the condition underlying it afflicted roughly 1 in 10,000 people, or 0.01% of the population. Almost none of these cases were teenage girls. In fact, before 2012, there was no scientific or medical literature discussing adolescent girls who wanted to transition to the opposite sex. That doesn't mean that we didn't know about transgender individuals. Gender dysphoria, the severe discomfort in one's biological sex, has been studied for nearly 100 years. It almost always involved boys who began feeling it between the ages of 2 and 4 and were strong and persistent in their assertions to everyone around them that they were really girls. When a phenomenon that affects one half of a population, boys, suddenly begins affecting the other half, girls, and when its age of onset shifts from preschool to adolescence, something significant is happening. In 2016, Brown University public health researcher Lisa Littman began studying the sudden spike in trans identification of teenage girls. She concluded that peer influence and social media influence had a lot to do with this trans teen phenomenon. After all, based on parent reports, none of these girls had exhibited symptoms of gender dysphoria at the age that it typically first presents, early childhood. YouTube, Reddit, Tumblr, TikTok, and Instagram all host popular social media influencers, today's version of Hollywood stars, who insist that if you feel uncomfortable in your body, you're probably trans. Many promise that if you start a course of testosterone, all of your problems will go away. There's every reason to believe that these girls are experiencing real psychological pain. Rates of anxiety, depression, and instances of self-harm are all at record levels for this generation. A quick fix becomes very tempting. So it doesn't take much, a YouTube video, a friend's suggestion, to get a troubled girl to buy into the fantasy that gender transition is the answer. Unfortunately for these girls who do not have typical gender dysphoria, gender transition rarely offers relief. And it's a catastrophic mistake for psychologists, educators, and the medical establishment to rush these teens towards a solution that will almost certainly harm rather than heal. Because here's what's not in dispute. Unnecessary medical gender transition causes irreversible damage, high risk of infertility, sexual dysfunction, and the creation of a permanent medical patient. Tragically, we've made it far too easy for kids to take this path, long before they're ready psychologically or emotionally to make such a life-altering decision. Testosterone is easily obtained by today's teens. In Oregon, a 15-year-old can walk into a gender clinic. Yes, there are now gender clinics all over the country, and walk out the same day with a prescription for testosterone without her parents' permission. 16-year-old girls have been able to undergo double mastectomies, the removal of both breasts, without even a therapist's note. Predictably, hasty gender transition, remember we're talking about teenagers here, is now leading to a lot of regret. New testimonials appear on YouTube almost every week from teens who acknowledge that they made a terrible mistake and warn others not to make the same one. So how do you protect your daughter from being drawn into this dangerous and growing trend? First, limit their exposure to social media as much as you can. Several academic studies have already linked the alarming rates of anxiety and depression to young girls' punishing experience on social media, a place that often makes them feel sad, unattractive, and alone. Second, oppose the teaching of gender ideology in your kids' school. In California, gender identity education begins in kindergarten and proceeds through high school. The theme is that kids' gender identity is totally independent of their physical sex and something that only they can know.
Schools can and should insist that every child be treated respectfully without sowing gender confusion in an entire student population. Third, and most importantly, remember that a teenager is still just a teenager. You don't have to agree with every identity proclamation your daughter comes up with. Knowledge of her identity will develop over time. Until then, being the adult in the relationship is the most loving thing you can do. I'm Abigail Schreier, author of Irreversible Damage, The Transgender Craze Seducing Our Daughters, for Prager University. No Brasil hoje, o sistema do SUS hoje, se você tiver câncer nos seios ou precisar de algum tratamento ou fazer exame, você vai entrar na fila. Mas se você quiser mudar o sexo a partir dos 18 anos, já tem dinheiro para isso. A estrutura de saúde está sendo preparada para isso tudo. Em pouco tempo o Brasil vai passar por isso aí, facilmente. Principalmente a área da saúde particular. Dá muito dinheiro. Já é uma indústria. Virar para a meninada e falar: muda de sexo, você pode ser o que você quiser. E é o que está acontecendo atualmente. Lembre-se o que eles falaram. Número 1, o excesso de mídia social causa depressão. Você conhece jovens e adolescentes em depressão, automutilação, tentativa de suicídio. Só na cidade de Sete Lagoas, que fica a 70 quilômetros de Belo Horizonte, só esse ano, 12 adolescentes suicidados. Eles não gostam de falar. Eu não tenho medo nenhum de falar, porque poucos falam. Gente, se você está com problemas emocionais, se você está em depressão, busque ajuda. Porque não fala, e dando mais oportunidade para o diabo ceifar a vida dos outros. Quando eles não veem saída, olha a quantidade de jovens e adolescentes em automutilação. Basta perguntar aos seus colegas. Então, cuidado com a exposição em excesso, porque o bullying virtual é real. As meninas vão, os meninos tiram, postam alguma coisa, colocam, não tem nenhuma curtição, pelo contrário, ainda ficam zoando dele. Você está gorda, você está alta, você está baixa, você está com cabelo assim, você está com cabelo assado. E aí a pessoa começa a entrar numa chateação, numa tristeza, numa angústia, e vem os colegas e falam: qual o problema? Qual o problema de você namorar com outra menina, com outro menino? Antigamente a gente fazia muito nas igrejas: vamos colocar os meninos aqui, as meninas lá. E principalmente às vezes os pais deixavam as meninas ir dormir na casa das outras. Às vezes andar de mão dada, às vezes dormir na mesma cama. Hoje não dá mais não. O que era para nós algo ingênuo, hoje em dia complicou. Hoje em dia complicou. Não é fácil, porque hoje está dando oportunidades. Seu filho pode estar firme, e falo para você, eles estão mirando os filhos dos pastores. Isso, adolescentes e jovens e pastores me falando. Eles estão mirando os filhos dos pastores, abordando, pressionando, tentando trazer para o lado deles. Então, número 1, cuidado com o excesso de mídia social. Aprenda a ter relacionamento com seus filhos. Filho, como é que foi a aula? Como é que foi? O que vocês estão aprendendo? Porque os professores estão falando: não contem para os seus pais. Eles estão fazendo isso com as crianças. Nos opormos com o ensino da ideologia de gênero. Temos que nos levantar, temos que fazer, temos que dizer o que nós cremos e nós não queremos. Artigo 12 do Pacto São José da Costa Rica diz que é direito dos pais a educação religiosa e moral dos seus filhos, e não é direito do professor ou do Estado fazer isso com os nossos filhos, mas o projeto deles é fazer isso com eles. Vamos ver o próximo aí. Aqui, gente, eu vou caminhar só mais uns 5 minutos, a gente entrar então no intervalo. A educação da sexualidade na escola, o que nós cremos? Deve ter uma base científica comprovada. Como é que você vai falar de educação sexual sem base científica? Cadê a base científica? Não. Segundo, deve respeitar a faixa etária. Poxa, vai começar a ensinar certas coisas com idades que nós não concordamos? Terceiro, olha lá, não deve ter um viés preferencial do professor, não pode favorecer erotização precoce, deve ser autorizado pelos pais e, por fim, não deve ser ideológico. Essa é a nossa luta. Devemos lutar para preservar esse tipo de educação sexual nas escolas.
E nós temos esses direitos. O Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo e proteção integral, como trata a lei, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social. Gente, a lei, ela está do nosso lado ainda. Próximo. Direito dos pais na formação. Está lá, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? Pacto São José da Costa Rica, liberdade de consciência e de religião. Os pais, quando for o caso, tutores, têm o direito de seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas convicções. Pais têm a responsabilidade de sustento material e moral de seus filhos e compete a eles a sua criação e educação. Está vendo? Toda publicação ou informação dirigida às crianças deve respeitar os valores éticos da família, dada a sua fragilidade psicológica, reconhecida e protegida pela Constituição. A lei, gente, é do nosso lado. E por que eles fazem isso? Fazem porque a gente se omite dos nossos direitos. E quando você vai para cima, eu não sabia. Eu não sabia. Não, nós vamos verificar, nós vamos olhar. Próximo. Declaração Americana do College of Pediatricians. Aqui são 8 temas ou 8 pontos, eles dizendo como que isso faz mal na educação das crianças. Eu vou encerrar rapidinho com isso aqui, só para vocês terem isso aqui, gente. Eu passo tudo para vocês depois, tá? 1. A sexualidade humana é um traço biológico binário, são marcadores genéticos de saúde e não um distúrbio. 2. Ninguém nasce com gênero, todos nascem com sexo biológico. Gênero é uma consciência e percepção de si mesmo como homem ou mulher. É um conceito sociológico, psicológico, não é biológico. Próximo. A crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não é, trata-se, na melhor das hipóteses, de um sinal de confusão mental. 4. A puberdade não é uma doença e hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Imagina, crianças com 10, 12, 14 anos começar a fazer uma transição hormonal, bloqueio hormonal. 5. De acordo com o DSM, cerca de 98% dos meninos, 88% das meninas confusas com o próprio gênero, aceitam o seu sexo biológico naturalmente quando vão crescendo, ficando adolescentes. É o que eu falei da natureza, é o normal, é o natural. 6. Crianças que usam bloqueadores na puberdade para personificar o sexo oposto vão requerer hormônios de outro sexo no fim da sua adolescência. Esses hormônios, testosterona e estrogênio, estão associados com riscos à saúde. Inúmeros. Taxas de suicídio 20 vezes maiores entre os que usam hormônios do sexo oposto e submetem à cirurgia de mudança de sexo. Isso aqui, gente, está mais do que comprovado. Hoje, o grupo que mais suicida no mundo são os transexuais. E aí eles vão falar o quê? É porque a sociedade é preconceituosa. Eles sempre arrumam algum argumento, mas nunca aceitam a realidade. Nunca. Próximo. Condicionar a criança a acreditar com a vida inteira personificação química e cirúrgica do sexo oposto é normal, é um abuso infantil, gente. É ou não é? Próximo. Gente, isso aqui é um seminário LGBT infantil, que foi feito há alguns anos na Câmara Federal. Então eu queria que vocês prestassem atenção. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá?
Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião, tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas, e eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom, uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de 2º grau larga a fé dele no quarto, na hora antes dele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Amém? Até o inimigo sabe, irmão, que a fé faz parte da nossa constituição. Amém? Agora pensa comigo, tenta imaginar crianças brincando sexualmente com seus corpos na escola. Que menino brincando sexualmente com outro menino na escola não são gays. Que meninas brincando sexualmente com seus corpos na escola não são lésbicas. Deixem as crianças brincarem em paz. Não tem idade, isso tem que ser no chão da escola. Que o casamento precisa ser dessacralizado. Se você acredita na Bíblia, você é uma pessoa perigosa, você é fundamentalista, religioso, extremista. E que a família, esse negócio, gente, o evangelho precisa ser alterado. Está na hora de, espera aí, pastor, não seja muito fundamentalista não, sua igreja é muito radical. Se manter na palavra hoje é ser radical. Preservar a Bíblia, o que ela ensina, é ser extremista. Não, o mundo mudou. O evangelho tem que ser contextualizado. Para que Jesus morreu na cruz? De bobo? De trouxa? Parece que o inferno não existe mais. Os valores judaicos cristãos precisam ser reformados. É isso que estão falando. É isso que estão ensinando. Da onde vem tudo isso? Vem do comunismo. Vem de uma forma para ficar melhorado, porque se fala assim, é o comunismo. Não, comunismo, isso é coisa antiga. O comunismo apenas muda a roupagem para atrair. Do comunismo, o marxismo, socialismo, depois vem social-democracia. Aí nos dias atuais, direitos humanos.
direitos de minorias, direitos sexuais, direito das crianças. Politicamente correto, isso não é politicamente correto. Vocês já ouviram essas palavras? Vão se criando nomes e mudando apenas para contextualizar o que querem fazer do mesmo jeito, relativizar os valores judaicos cristãos. Esse homem, Antônio Gramsci, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um dos maiores filósofos comunistas e é o que mais é implementado hoje, no mundo de hoje. Aquelas ideias marxistas, leninistas, trotskistas, isso não funciona mais. Revolução não se faz armada. Revolução não é se tomar os quartéis. Revolução não se faz agora violenta, ela é silenciosa. Ela se faz com calma. Não se toma quartéis, se toma as escolas. Porque eles sabem que a revolução agora é mudando a cultura de pouco em pouco. E ele compreendeu algo interessantíssimo. Mesmo que na Rússia tivessem tomado os meios de produção, tivessem estatizado todas as fazendas, a indústria, o comércio, as escolas, tudo da iniciativa privada foi para o Estado. Mesmo que se estatizasse tudo, não conseguiram mudar a consciência, a mentalidade do povo. Por isso que mataram tanta gente, porque eles entenderam que existe uma cultura de valores, que vai se passando de geração em geração e se perpetua. Nós aqui recebemos, os nossos, não importa se você veio de um lar evangélico, católico, espírita, não importa, você nasceu e foi criado numa cultura judaico-cristã. E nessa cultura foram repassando dos nossos bisavós, aos avós, aos pais, a nós, agora filhos e depois bisnetos. Como? Ela se perpetua através da família, através da escola e através da igreja. A família ensina através do castigo e também pelo exemplo. Quem nunca apanhou aqui? Hein? Tá na hora, hein? Tá na hora. Hoje é a sua chance. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que o pai que ama corrige. Minha mãe me amava demais, mas minha mãe demonstrava tanto amor por mim que vocês não imaginam. Viu? Muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Isso aí. A Bíblia fala de um demônio que pouca gente conhece. Loucura, estultícia. A vara afugenta o demônio da loucura, da estultícia. Eu até arrepio aqui, ó. Lembra minha mãe. Mas é a pura verdade, irmãos. É escrito, está na palavra. O pai que ama corrige. O desejo de Deus é nos corrigir, porque Ele sabe o amor que Ele tem por nós, a ponto que Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E o pai, aqui a história conta, aqui o relato, que os pais nos ensinam através do modelo, através do exemplo. A igreja ensina através dos dogmas morais. A ação do homem, a atitude: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não é assim? E também a escola ensina através da disciplina, todo dia sendo disciplinado. Menino levanta, menino vai, menino senta, agora nós vamos fazer, entra na fila, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Não é isso, nós somos condicionados. Mas que essa cultura, para ela ser quebrada, nós precisamos desconstruir essas instituições. Gente, é fato hoje, as 3 instituições hoje mais perseguidas, quais são? A igreja, a família e a escola. Quantos de vocês não receberam vídeos aí? Outro dia eu recebi de uma menina de 9 ou 10 anos de idade, a menina tentando bater na professora, ela jogando, ela destruindo a sala de aula. A gente olha o vídeo e a mão da gente até coça, não é? Porque hoje não pode encostar um aluno, hoje não pode fazer nada, e o menino não estuda, não faz nada, e no final das contas, para premiar ele, não, passa ele de ano logo, mesmo que ele não sabe nem ler e escrever, passa ele de ano. Olha como que eles entraram na escola e desconstruíram os valores da disciplina, do estudo.
O projeto de globalização é acabar com o ensino cognitivo. Não pensa não. Hoje trocou-se todas aquelas matérias antigas que tinham na área de filosofia, de pensamento, para hoje fazerem roda de conversa. Vamos fazer esporte e cultura, vamos fazer teatro, são apenas atividades sociais. Mas o cara termina o ensino médio, não consegue nem pegar um texto e entender o que está no texto, porque é isso que está sendo feito, emburrecendo a nossa juventude. E se a gente desconstruir essas três, aí nós conseguimos implementar uma nova cultura. Esse é o projeto. Aqui é um modelo chamado janela de Overton. Isso é uma estratégia de você fazer com que aquilo que era proibido, ele fique meio proibido com ressalvas, depois fica neutro, depois permitido em algumas ressalvas e depois fica livre. Tá aí, ó, o próprio aborto. No meu tempo, minha mãe, quando queria xingar algum amigo meu, falar que era mau elemento, minha mãe falava assim: não anda com fulano não, fulano é maconheiro. Já viram isso? Nosso tempo era assim: fulano é maconheiro. O nosso povo mais antigo queria falar mal de alguém: fulano é maconheiro. Era assim. E naquela época nossa, se pegasse com 1 grama de maconha, é penitenciária. Depois, não, vamos relativizar, vamos devagarzinho. Outro dia eu estava com meu menino, saí de um jogo com ele, do Mineirão, foi Atlético e Corinthians, eu acho. Nós botamos o pé do lado de fora, aquela multidão saindo, os caras acendendo baseado do lado da gente, passando do lado da polícia. Hoje prende? Está aí, eles fumam na rua, eles fumam na escola, fumam em qualquer lugar. O que é isso? A janela de Overton. Você vai tolerando. Agora presta atenção, irmãos. A geração que tolera uma mudança no seu valor, a próxima vai abraçar. A próxima abraça. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Isso é uma estratégia. E como que eles fazem? Olha lá a própria Globo. Cenas de intimidade entre pai e filha chocam o público. Globo promovendo a aceitação social do incesto, né? Museu queer, vocês lembram disso? Apologia à pedofilia, zoofilia, racismo, vilipendiando os símbolos sagrados. Cadê o Ministério Público? Nesse momento eles nem aparecem, né? Isso aí. Isso é um atentado ao pudor, gente. Isso é um crime. Ah, não, mas foi dentro do museu. Qual que é a diferença? Isso é crime. Mas quem é que está processando esse povo? Nada. A cultura. Aqui Lenin, o que ele dizia? Me dá 4 anos apenas, e o que eu colocar na mente dessas crianças, ninguém tira mais dela. Eu estava na cidade de Nazareno, que é ao lado de São João del Rei. São João del Rei é conhecido para vocês, né? A terra do nosso Tancredo Neves. Lá um pastor virou para mim e falou assim: quase que eu perdi minha filha. Eu tinha feito essa palestra, no final ele procurou. Minha filha tem 19 anos, ela tocava na igreja, a área dela de música. Com 18 anos foi para a Universidade Federal de São João del Rei. Ela teve que voltar por causa do Covid, mas ela voltou bebendo e me questionando o evangelho. Pai, não pode ser assim, pai. Jesus não era assim. Jesus aceitava as pessoas. É o amor de Deus, pai. Você está sendo muito radical, pai. Pai, o evangelho não é isso aí que o senhor está falando. Não pode ser. O mundo mudou. Já ouviram isso, gente, em algum lugar? Graças a Deus, por causa do Covid, ela teve que ficar em casa aquele ano. E com muita oração e com muito conhecimento de muita coisa, ela começou a acordar. Graças a Deus. Em apenas 1 ano na faculdade hoje, não vou nem falar faculdade, porque o ensino médio hoje está difícil também. Em apenas 1 ano, tudo aquilo que você ensinou na vida da sua criança, 18 anos, e na igreja, está sendo jogado no lixo. Como? Por quê? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pesquisa da CNT Census.
Isso aqui são respostas e perguntas sobre a escola. Aqui professores respondem: qual a principal missão da escola? 78% dos professores acham que a missão da escola é formar cidadãos. Não é mais ensinar, não. Não, nós temos que ensinar, nós temos que preparar a cidadania. Nós temos que falar sobre direitos humanos, nós temos que falar sobre justiça social. Já ouviram isso? Ensinar um conteúdo, apenas 8% estão preocupados em ensinar um conteúdo. 8%. Na sala de aula, os professores, na sua opinião, politicamente engajado e às vezes engajado. 80% dos professores se dizem politicamente engajados. Aqui vamos dizer, o padroeiro, né, da educação brasileira, um comunista. Como que hoje essas pessoas são faladas na escola? Não vou nem entrar nesse personagem aqui para a gente não ter muita briga. Che Guevara, gente, 86% das vezes que Che Guevara é falado na escola é de forma positiva, um grande líder. Parece que o povo não estuda a história. Vai ler sobre Che Guevara. O maior assassino, ele tinha prazer de matar. Prazer. Nossa, Lenin, vai ler a história de Lenin. Somente nos primeiros 2 anos, quem foi o grande carrasco da Rússia foi Stalin. Stalin foi um aluno de Lenin. Vai ler a história. Lenin que criou toda a grande perseguição, principalmente contra os cristãos. Mataram milhares e milhares. Por quê? Porque o comunismo e o marxismo não convivem com o cristianismo. Ou é um ou é outro. Essa é a verdade. Não vou nem falar que Maduro, Hugo Chávez, Maduro, todo mundo já conhece isso. Nós tivemos ótimos professores nas escolas. Nós não vamos generalizar. Mas está aqui, Richard Rorty, o que ele diz? O trabalho dos professores atual é planejar as coisas para que quando os alunos entrarem fundamentalistas, religiosos, homofóbicos, fanáticos, saiam com a cabeça mais parecida com a nossa. E pior, fujam das garras assustadoras, perversas e perigosas dos seus pais. Imagine. Quem já leu esse livro? Maquiavel Pedagogo. Agora vocês vão entender muita coisa. Esse livro fala sobre as técnicas de manipulação psicológica. Lavagem cerebral. Quem aqui conhece jovens que foram para a faculdade e viraram a cabeça? Alguém conhece? Alguém conhece? Depois vocês fazem questão de pegar essa parte do vídeo aqui e mandar para eles. Entendeu? Experiências aonde o pensamento modifica a atitude ou a atitude modifica o pensamento. Estratégias de manipulação. Promove mudança com alto potencial de engajamento. O aluno interioriza normas sociais e altera as suas escalas de avaliação de valores e atitudes. Vamos lá. Dissonância cognitiva. Gente, olha que coisa. Quando uma pessoa é levada a fazer algo que é incompatível com a sua crença, acabará por alterar os seus parâmetros de valores, particularmente comum em confissões escritas escolares. Sabe o que é isso? Redação, trabalho escolar, que os professores fazem com os alunos. E você acha que é normal, mas presta atenção, o cara faz sem ninguém notar. Lembra do vídeo do coral? Devagarzinho, lentamente. Vamos lá, um exemplo. Um prisioneiro americano que odiava a China comunista foi induzido a escrever um elogio ao país como uma espécie de jogo. O texto dele foi publicado na prisão e muito elogiado. Logo, o americano passou a defender convictamente o regime. A dissonância cognitiva mostra que existe um modo prático e seguro de mudar rapidamente o comportamento das pessoas. Eu estava em João Molevade. João Molevade é uma região onde tem umas mineradoras e siderúrgicas, lá perto de Belo Horizonte. É 1h30 indo para Ipatinga e região. A filha do pastor virou para mim e falou que o professor estava obrigando ela a fazer um trabalho a favor do feminismo.
Ela disse assim: não faço, eu sou contra. Se você não fizer, eu vou te dar 0. E deu. Mas ela não fez. Você já fez algum trabalho de alguma coisa que você não concordava, mas o professor fez questão de você fazer? Não era para você estudar não, irmão. Era uma atitude de lavagem cerebral para que você mudasse. Por quê? Porque no momento que você escreve algo que você é contra, entra em crise no seu cérebro algo chamado dissonância cognitiva. O seu valor entra em crise com aquilo que você fez. E você, para sentir menos pressionado, você relaxa no seu valor. Quer ver como é que é? Quem fumou aqui já há muito tempo? Quem já fumou? O que é o normal? Pô, você fuma, você sabe que faz mal para a saúde, não é? Na sua mente você tem uma disputa com a dissonância cognitiva. Você sabe que faz mal, mas te dá prazer. Você tem duas opções: ou você para, pede desculpa, fala não, não vou fazer mais, ou então você justifica: ah não, mas eu fumo pouco, eu fumo só um cigarro de hora em hora. Ah não, eu estou malhando agora. Não, agora eu estou fazendo regime. A dissonância cognitiva é você tem um valor, saúde, você preocupa com a sua saúde, mas você faz algo que é errado. Essa dissonância, se você leva isso para dentro da sala de aula, você consegue quebrar valores. Isso é muito usado em sala de aula, gente. Muito, não é pouco não, muito. Aqui tem, olha lá, a mesma técnica é aplicada diariamente na escola, quando se pede que os alunos escrevam redações sobre temas que desconhecem totalmente. É claro que antes da redação, o professor vai dar uma aula e que diz exatamente tudo que deve pensar a respeito. Depois de escrever o texto, a criança adota aquela opinião, achando como se ela tivesse formado a sua própria convicção. A lavagem cerebral aí. Norma de grupo, onde o grupo de pessoas começa a discutir algum tema, onde elas terão a adotar um consenso. Com a inserção da figura de autoridade, muitas vezes o professor no grupo, a figura de autoridade determina o resultado da discussão e assim permanece o efeito daquele consenso. Olha como é que a coisa é feita. Dramatização. Eu esqueci, eu acho que na hora que eu cortei, eu não sei de onde é aqui do norte do país. Isso na viagem, eu recortei isso. Isso chama dramatização, provoca dissonância cognitiva e alterações de valor. Ao se identificar com um papel assumido, o ator é aliciado a agir em oposição às suas convicções. E quanto maior for o engajamento desse ator, maior é a mudança da sua atitude, e se ele mudar a atitude, ele quebra o valor. Então imagina que pegam os jovens e para fazer um teatro contra a luta contra o preconceito, alunos de uma escola estadual, eu esqueci de onde que é, gente, é aqui do norte do país, Alagoas. O professor, na justificativa de combater a discriminação, na escola pública de Alagoas, convidou os alunos a se vestirem de transexuais. Por que eles fazem o dia D? O dia da diversidade, o menino se veste de mulher, a menina se veste de homem, para quê? Pô, mas eu sou homem, por que eu vesti de mulher? Olha a dissonância cognitiva. O valor dele é ser homem, mas se ele se veste de mulher, ele relaxa. Não, eu fiz isso por causa do professor. Não, eu fiz isso para os outros não acharem que eu sou careta. Não, eu fiz isso para não ficar mal com a turma. E a pessoa vai deixando os seus valores sendo relativizados. Agora pensa num ano, 2 anos, 3 anos. Agora você entende por que os jovens, os valores são quebrados em poucos anos na escola. Isso é estratégia de lavagem cerebral. Tá aí, ó. Os meninos se vestindo de transexuais, para quê? Dramatização. Estão utilizando esse método com essas crianças. Pé na porta e porta na cara. Gente, isso aqui é interessantíssimo. Essa tática, deixa eu ler por ele. Essa tática consiste em atribuir tarefas que vão aumentando gradativamente com complexidade até atingir o objetivo adequado. Em vez de partir diretamente para o objetivo final, que poderia causar uma rejeição, a estratégia começa com pedidos simples, passo a passo. Exigir missões mais elaboradas. Como o estudante já se comprometeu com a causa anterior, ele tende a ceder. Vou dar um exemplo para você. Tem um colega na sala, ou então um professor,
No meio do tempo lá, depois passa 1 mês, 2 meses e tal, no intervalo o professor, muitas vezes, gente, eu tive isso na escola, eu fiz 2 cursos superiores no Brasil, eu lembro, o professor fala, gente, vamos acabar a aula mais cedo, vamos para o boteco. Alguém já viu isso? Hein? Hoje eu estou cansado, você não está cansado? Vamos fazer o seguinte, anota aí o para cá, semana que vem vocês me entregam esse trabalho. Vamos para o boteco? Aí sai, do lado da escola tem boteco, e muito, né? Ainda mais Belo Horizonte então, pelo amor de Deus. Aí vai para o boteco, senta lá, você vai não ficar mal com os colegas, você vai e senta. Todo mundo lá tomando a cerveja, você na água mineral. Um te oferece a cerveja, não quer não. Como é que eles vão delapidando os seus valores, te constrangendo, fazendo um bullying devagarzinho? Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, um dia um colega seu, que é o maconheiro, aí, quer dar um tapa? Não, eu sou crente. Legal. Mas você vai fazer amizade com ele. Passa mês ou 1 ano, esse colega vira para você e fala assim, aqui, vende para mim maconha? Não faço não. Beleza, pediu algo muito sério. Mas aí passa 1 semana, 10 dias, ele vira para você e fala assim, aqui, eu vou sair da aula mais cedo, entrega esse baseado para fulano. Que é isso, cara? Não, eu sei que você não fuma, não tem problema nenhum não, mas quebra o galho, entrega para fulano. Você vai entregar aquele baseado para outro cara. Você já quebrou o seu valor ali. Ele te pediu algo grande e você não fez, mas algo pequeno você quebra o galho. Passa mais 6 meses, aqui, entrega para fulano outra coisa. Aí vem o efeito bola de neve. Esse aqui, o pé na porta, eles têm um exemplo muito curioso. Eles fazem o seguinte, eles pegam 2 grupos e fazem o seguinte, chega nesse grupo de cá e fala assim, escuta, posso colocar no seu carro um adesivo contra abuso sexual? Você vai, um adesivo, tudo bem, você deixa pôr. Depois passa um tempo, você chega para o de cá e fala assim, aqui, eu queria plotar o seu carro contra o abuso sexual, você topa? Nossa mãe, é muita coisa. 10% aqui deixa. Quando você vai nesse outro aqui de novo, que já topou botar o adesivo, quando você pede para plotar, pula para 40% a mais. Por quê? Eu fiz uma chamada aliciativa. É o ato de aliciar, é eu colocar o pequenininho. Eu já te aliciei. Depois, quando eu for pedir um ato custoso, ele já topa, porque você já deixou colocar o adesivo. Então, se deixou colocar o adesivo, agora é só colocar o outro. Aí vem o efeito bola de neve. Hoje é um adesivo, amanhã é plotar o carro, depois de amanhã é pintar a casa. Vocês estão entendendo como é que eles vão fazendo? Um ato vai buscando o outro. É assim que é feito nessa estratégia. Porta na cara. Nesse caso, a estratégia é pedir algo absurdo e irrealizável, para ouvir um não e depois fazer o segundo pedido. É esse. Deixa eu plotar sua casa? Não, plotar não. Mas e se eu botar um adesivo? Não, adesivo eu deixo. É igual alguém que liga para você e fala assim, eu posso te fazer uma entrevista, de fazer 20 perguntas sobre a televisão a cabo que você usa? Nossa mãe, 20 perguntas? Não, estou fora. Mas e se eu fizer para você 3 perguntas sobre o seu celular? Não, 3, tudo bem. O que eles fizeram? Te fizeram um pedido altíssimo, você nega, mas na hora que eles te pediram um pequeno, você topa. Eu te aliciei com um pedido menor. Mas depois de 15 dias a pessoa te liga e fala, eu posso te fazer aquelas 20 perguntas? Agora você topa, porque você já fez aquelas 3. Você está entendendo como é que a coisa é feita? E eles têm esse processo numa bola de neve. É um ato aliciador, para depois vir um ato custoso. O ato custoso depois vira aliciador para um outro mais custoso. O custoso ficou pequeno, alicia para um outro maior. Quando o cara vê, ele está levado. Imagina, 3, 4 anos na faculdade, eles fazendo isso. Esses são algumas das estratégias que eles usam. Quem controla, outra coisa, gente, esse livro, eu mando para vocês naquele número. Ele está aberto, é só procurar, eu mando em PDF para vocês. Esse aqui, quem controla a escola governa o mundo. Esse é outro que eu mando. Isso aqui, gente, um amigo meu de Belo Horizonte me passou, na sala de um aluno, o Alan e a Patrícia.
somos todos diferentes, convivendo com a diversidade do mundo. Pô, bacana, né? Bem democrático, é ou não é? É ou não é? Olha a democracia deles com a gente. Os evangélicos não veem televisão, não vão ao cinema ou festas. Os católicos fazem jejum toda sexta-feira de quaresma. Olha como é que eles redundaram o evangélico e o católico. Segundo, o grande envolvimento emocional e racional com uma determinada religião, porém, tem levado muitos a acreditarem que é a única verdadeira. Gente, isso é livro numa escola. Meninos para 13 anos de idade. Olha o que fala aqui, numa conversa. Pai, preciso fazer um trabalho sobre religiões fundamentalistas. Você tem alguma do que eu veja isso? Vamos até a biblioteca procurar na enciclopédia. Filho, o que você entendeu em tudo que nós lemos? Que o fundamentalismo é um modo de viver a religião, seja ela qual for, protestante, católica, islâmica, israelita. Que caracteriza o modo de viver? Que todos julgam os únicos certos. E o que garante essa certeza? Os livros sagrados de cada religião. Olha para vocês verem como que usam o material hoje para ir lavando a mente dos meninos. Essa é Judith Butler, já ouviram falar dela? Né? Essa é a famosa. A Flávia tem mais intimidade com ela do que eu, né? Flávia estuda muito deles. Desde os anos 80 eles começaram a combater a família monogâmica estável. Família monogâmica estável, papai e mamãe até que a morte os separe. Resolvido? Beleza. Aqui, né? Estou achando que estou em Minas. Em Minas Gerais, numa cidade chamada Divinópolis, um padre foi pregar e ele levou um material e uma folha e começou a denunciar o que aconteceu na paróquia dele, cidade de Divinópolis. Ele levou um papel e mostrou, falou: gente, um casal me procurou essa semana, e na hora que me procurou essa semana ele falou que o filho estava em casa, eles estavam ouvindo o filho conversar pelo telefone com uma amiga. A amiga dele da sala de aula estava convidando o filho desse casal para fazer parte do namoro dela com outro rapaz. Três. Vamos ver o que passa. É esse padre Christian. Está sem som de novo aí. Oi? Polifidelidade envolve diversos relacionamentos que são românticos, no qual as vivências sexuais são restritas só a esses membros. Diz respeito a um relacionamento estável a 3. Isso acontece quando a terceira pessoa é convidada a fazer parte do casal. Existe o formato V. Uma pessoa namora duas e essas duas não se relacionam entre si. É o que ele convidou o menininho para entrar. O menininho falou que ia pensar no caso. Relação monopólio. Acontece de uma pessoa ser monogâmica por escolha e aceita que o outro seja poligâmico, mantendo relações e vivências externas. E tem o formato N, relação entre 2 homens e 2 mulheres, em que apenas elas são bissexuais, eles não. Acordos geométricos. Os adolescentes gostaram desses aqui. Triângulo. 3 pessoas que se relacionam entre si. Poliamor quadrado. Envolve 4 membros e pode existir relação entre 2 ou mais no grupo. O quadrado pode virar um sexteto. É necessário desconstruir modelos tradicionais sobre afetividade e família, opondo-se principalmente a pessoas preconceituosas ligadas às religiões de cultura judaico-cristãs. Olha o que está sendo ensinado na escola. Quem atrapalha é a igreja, são os cristãos. Levar este tema para ambientes laicos e não religiosos, de preferência as escolas de ensino fundamental e médio. O que eles fazem? Pega as crianças que não têm valor ainda, ensinando os pequenininhos que é assim, eles vão viver assim. A criança é uma tábua rasa, o plano deles é esse. Em caso de dúvida,
Procure a ajuda de um profissional especializado, um psicólogo ou um terapeuta, para adquirir segurança e tranquilidade, para abrir-se a uma relação não monogâmica, sem culpa, medo ou conceito de pecado. Sem culpa, medo ou conceito de pecado. Gente, isso está acontecendo. Aqui, ó, o que ela diz? Passar a combater a família monogâmica estável. Outra coisa é o seguinte: por que a família patriarcal opressora? Já ouviram falar isso? A culpa é do patriarcado, né? Já ouviram isso? Hoje é muito comum isso, né? Por que a família patriarcal é opressora? Olha só, quem aqui tem filhos, né? Quando começou a andar, você não fica mais sentado. É ou não é? É ou não é? Começou a andar, acabou. Você fica o tempo todo, até ajuda a emagrecer, porque o tanto que você corre atrás, né? Entra na cozinha, abre a geladeira, pega a jarra de vidro. Você corre lá e pega. Se não tomar cuidado, vai botar a mão na panela fervendo lá, né? Abre ali a cozinha, a gaveta, pega a faca, pega o fósforo. É ou não é assim? Aí entra no banheiro, menininho pequenininho, vai engatinhando, de repente ele abre a gaveta lá e pega o creme de barbear do pai, passa na cara. Você acha bonitinho? Aí imita os pais, não imita? Aí pega, passa na cara, passa ali o Presto Barba. Mas de repente a criança vai e pega a maquiagem da mãe ou o batom. Aí você vira e fala assim: filho, isso é coisa de... Tá vendo? Todos vocês são opressores. Todos vocês. A criança está desenvolvendo a sua sexualidade e você, família patriarcal, não deixa. Porque o patriarcal ensina: isso é de homem, isso é de mulher. Para nós é a nossa liberdade de escolher como eu devo ensinar os nossos filhos, amém? Ensina a criança o caminho que deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar. Para eles a família patriarcal determina: isso é de menino, isso é de menina, e por isso que nós somos opressores. Essa é a concepção deles. Vamos caminhar aqui. Aqui vocês estão cansados de ver isso, né? Essas marchas todas aí contra a homofobia, projeto de lei de mudança de sexo em crianças sem aprovação dos pais. Belo Horizonte está concorrendo a ser a capital mundial do turismo LGBT, nosso prefeito está tentando, e quer fazer de lá a maior parada gay do Brasil. Aqui, gente, Saul Alinsky é um filósofo comunista, e aonde ele escreve um livro, Regras para Radicais. E nesse livro ele dedica o livro ao maior revolucionário de toda a história. Vocês têm alguma ideia? Hein? A maior referência de revolucionário em toda a história. Quem deveria ser? Lúcifer. Regras para Radicais faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista, eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção. Todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Vamos lá, rapidinho. Olha lá, gente. Desinformação como estratégia política. Não se pode contar tudo. Se você contar tudo ao povo, principalmente os alunos, o seu objetivo, você vai assustar, né? Eu fiz 2 cursos superiores no Brasil. Eu entrei na área de economia, me formei em administração e depois fiz o curso de direito. Nenhum professor virou para mim e falou assim: Fernando, nós queremos implementar o socialismo no Brasil, mas para isso nós temos que primeiro acabar com a igreja e a família. Você toparia? Ninguém. Mas em vez de falar assim, os professores falavam assim: gente, vocês estão vendo o que aconteceu essa semana? Estão vendendo o patrimônio brasileiro. Olha, o imperialismo do capital estrangeiro está comprando todas as nossas indústrias, estão comprando todas as nossas riquezas. A floresta amazônica está entregue. O
petróleo, o nióbio, vocês viram o que está acontecendo? Olha a mudança, essa PEC aí está destruindo os direitos do trabalhador, nós estamos perdendo os nossos privilégios, direitos estão sendo desconstruídos. Olha o que está acontecendo, o rico explora do pobre, o patrão do empregado, a mulher hoje vive escrava do homem, ela precisa mudar, precisa ser empoderada. Nós precisamos lutar contra esse racismo estrutural. Vocês já ouviram isso? Esse discurso é o mesmo em todo lugar, né? Pois é, eu era contra, gente, na década de 80, estou velho, hein? Na década de 80, eu era contra a privatização da Eletrobras, da Telebrás, da usina Vale do Rio Doce e usina de Volta Redonda. Aí você podia perguntar assim para mim: pô, Fernando, bacana, mas por que você é contra? Eu falei: eu não sei, cara, todo mundo é contra.